Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos aqui, mais uma vez, nosso programa ao vivo. E hoje, dia 2 de fevereiro, nos alegramos com duas realidades. Primeiro é, claro, a festa da apresentação do Senhor. E nessa festa da apresentação do Senhor nós escolhemos como tema para o nosso programa a vida consagrada, porque o Papa Francisco proclamou este ano como sendo o ano da vida consagrada exatamente para comemorar os 50 anos do decreto do Concílio Vaticano II, Perfecta Caritatis, que fala da vida religiosa. Muito bem. E, claro, o dia de hoje, 2 de fevereiro, sendo a apresentação do Senhor, é o Dia Mundial de Oração pelas vocações, pela vida religiosa, é um dia dedicado à vida religiosa. Tantas e tantas congregações, neste dia, 2 de fevereiro, fazem a sua profissão, os seus votos. Não é? Então, nos unimos em oração a estes irmãos e irmãs que vivem a sua vida consagrada e queremos hoje, juntos, meditar um pouco sobre esta realidade maravilhosa da vida da Igreja. A segunda coisa que nos alegra é que é também dia de Nossa Senhora do Bom Sucesso, né? Nossa intercessora, padroeira. Claro, trata-se de uma revelação privada, ninguém precisa acreditar nas revelações privadas, mas eu, pessoalmente, creio nesta revelação maravilhosa que aconteceu em Quito, no Equador, e que tinha como objeto exatamente uma mensagem de Nossa Senhora para nós, cristãos, católicos do século XX e XXI. Né? Então, no início deste programa, Nossa Senhora do Bom Sucesso, rogai por nós. Muito bem. Então vamos lá. Vamos refletir a respeito da natureza da vida consagrada. Vejam, para começar, vamos começar indicando uma bibliografia, não é? Para quê? Para que você possa estudar. Principalmente aquelas pessoas que vivem na vida consagrada, religiosas, noviças, postulantes, aspirantes, seminaristas, padres que vivem a vida consagrada. Eu gostei desse livro, certamente, é evidente que os padres e teólogos que vivem a vida consagrada devem conhecer muito mais do que eu, mas eu sugiro aqui, na minha pequenez de padre diocesano, que não passei a vida estudando vida consagrada, mas eu achei muito bom, a indicação que eu recebi de um padre religioso, amigo meu, padre Fidelis. Ele disse: padre, o senhor precisa ler esse livro do Pier Giordano Cabra. Breve curso sobre a vida consagrada, tópicos de teologia e espiritualidade. É publicado pela Loyola, eu recomendo porque ele é muito fiel àquilo que o magistério da Igreja apresenta, principalmente, né, a exortação apostólica fantástica de São João Paulo II, Vita Consecrata. Não é? Nós iremos ver em que essa exortação apostólica foi importantíssima, né, na vida consagrada. Então essa é a primeira bibliografia. Depois, gostaria de propor para vocês uma espécie de comentário amplo feito pelo padre Antônio Royo Marín. Sei que é um livro clássico, tomista, etc., está meio fora da moda, né? Mas Santo Tomás tem sempre muita coisa boa para nos dizer. Então você que está participando aí vai encontrar o link, né? Nossa equipe está colocando para você o link em PDF, porque é um livro que está à disposição na internet para quem quiser baixar, né? Eu gostaria de lembrar que esses livros que a gente coloca aí para baixar são livros que nós mesmos já encontramos na internet, não fomos nós que colocamos lá. Então eu estou supondo que os direitos autorais, né, estão resolvidos. Parece que tem uma lei que diz que depois de tantos anos é de domínio público, né? Então a gente encontra lá, passa para frente. Então é um livro chamado La Vida Religiosa, a vida religiosa, do padre Antônio Royo Marín. É fantástico, principalmente porque é baseado muito em Santo Tomás de Aquino.
E é evidente o próprio Santo Tomás, né? Se eu pegar a segunda sessão da segunda parte, né, você vai ter lá, quem não tem a coleção dos volumes editados pela Loyola aqui no Brasil, pode encontrar o texto da Suma Teológica no site da Permanência. Né? Também a nossa equipe tem aí para vocês o link. Né? A questão, sobretudo, na segunda parte, segunda sessão, a questão número 186, que fala dos elementos principais do estado religioso. E Santo Tomás, então, discorre esse tema em 10 artigos. Isso é somente uma bibliografia básica para aqueles que quiserem aprofundar. Né? Mas vamos, então, tocar a bola para frente. Vamos entrar no assunto, né, importante. A primeira coisa, eu devo dizer para vocês que, para mim, estudar a vida religiosa foi uma coisa fantástica. Por quê? Porque eu não sou religioso, eu sou diocesano. Né? Vocês sabem disso. Porém, eu quando fui formado no seminário diocesano, né, eu encontrei, digamos assim, uma visão de vida religiosa baseada em certos preconceitos. Então, nós, padres diocesanos, tínhamos muito preconceito com os religiosos. Isso aí é coisa de, né, é coisa de frade, deixa para lá. Né? Isso é coisa de frade, mentalidade de frade, deixa... E agora, depois de muitos anos de sacerdócio, eu fui estudar a vida religiosa. E o que é que me levou a estudar a vida religiosa? Foi exatamente o tema da santidade. Por quê? É importante nós notarmos isto. Se você não entende o que é santidade, você jamais vai entender o que é a vida religiosa. Porque a vida religiosa é exatamente um caminho privilegiado para alcançar a santidade. Não sou eu quem digo isso quem diz é a tradição da Igreja, em Santo Tomás de Aquino, mas o diz também São João Paulo II na sua exortação apostólica, né, Vita Consecrata. Vejam, o Concílio Vaticano II escreveu a Lumen Gentium, que fala da vocação universal dos fiéis à santidade. Depois, um pequeno decreto muito assim simples, tranquilo, sobre a vida consagrada, chamado Perfecta Caritatis. E aí, né, se concluiu o concílio. Isso em 1965. Depois foram passando os anos. E o debate a respeito da vida consagrada, né, foi levando para duas visões muito diferentes de vida consagrada. Até que, finalmente, então, né, 31 anos depois, no ano de 1996, no dia da Anunciação do Senhor, 25 de março, o Papa João Paulo II publicou a sua exortação apostólica Vita Consecrata, esclarecendo de forma extraordinária esse debate e pondo um ponto final em muita coisa que se estava debatendo. Que debate era este e em que João Paulo II pode resgatar a vida religiosa hoje e influenciar a vida de muitos homens e mulheres que são consagrados? Bom, primeira coisa, é importante lembrar então a questão da santidade. Existe um trecho da exortação apostólica Vita Consecrata, número 35, em que o próprio título já chama, né, uma vocação à santidade. E João Paulo II fez questão de citar uma proposição dos padres sinodais. Vocês sabem que, como é que acontece, né? Tem um sínodo, os bispos se reúnem lá em Roma para trocar ideias a respeito de um assunto, aconselhar o Papa, e no final da discussão os bispos fazem proposições e entregam ao Papa. E o Papa, então, acolhe essas proposições ou não, e faz a sua exortação apostólica. Então, o sínodo é um órgão consultivo, está lá para aconselhar o Papa, né, nas decisões que ele mesmo deve tomar. E o Papa João Paulo II, então, pegou aqui uma proposição, tomou para si, disse, não, isso que eles estão dizendo é importante. Está lá no número 35 que eu citei. Vejam o que os padres sinodais disseram a respeito da vida consagrada. Diz assim: os santos e as santas sempre foram fonte e origem de renovação nas circunstâncias mais difíceis ao longo de toda a história da Igreja. O que é que os bispos estão dizendo?
E João Paulo II está dizendo, olha gente, na hora da crise da igreja, quem resolve são os santos. Não tem esse negócio de fazer reunião de cá, reunião de lá, as reuniões ajudam, mas o que tira a igreja da crise é a santidade. Vamos ser santos que o negócio melhora, né? Então, os santos e as santas sempre foram, né, uma fonte de renovação nos momentos mais difíceis da igreja. Hoje, temos muita necessidade de santos. Graça esta que devemos implorar continuamente a Deus. Acho que até aqui estamos todo mundo de acordo. Precisamos de santos. E é isso que vai salvar a igreja. Agora, o que para algumas pessoas pode parecer assim novidade é o seguinte: os institutos de vida consagrada mediante a profissão dos conselhos evangélicos devem estar conscientes de sua especial missão na igreja de hoje e nós devemos encorajá-los nessa sua missão. Isso quer dizer o quê? Que quando a igreja precisa de santos, o primeiro lugar onde ela vai buscar é na vida consagrada. É nos religiosos. Mas por que isto? Número 32 da Vita Consecrata. Na manifestação de santidade da igreja, olha a frase de João Paulo II. Na manifestação da santidade da igreja, há que reconhecer uma objetiva primazia à vida consagrada. Ou seja, a vida consagrada, para ser fiel a si mesma, ela deve ser uma fábrica de santos. E é isto que João Paulo II nos coloca. Bom, tendo dito isto, vamos colocar alguns pingos nos is, né? Primeira coisa, o que quer dizer santidade? Por quê? Porque se a gente não sabe o que é santidade, não vamos saber o que é vida consagrada. Bom, o próprio decreto conciliar, no nome, né, já nos diz, perfecte caritatis. Ou seja, o decreto a respeito dos religiosos começa assim dizendo, olha, a Constituição dogmática Lumen Gentium, quando fala lá no seu capítulo sobre a santidade, né, ela fala da santidade como vocação universal. Agora, esta vocação universal à santidade significa você chegar à perfeição da caridade. Gente, isso daqui é importantíssimo. Ou seja, não é um moralismo. Muita gente pensa que a santidade é um moralismo. É pecado, não é pecado, é pecado, não é pecado, não é nada disso. A santidade, gente, é amor. Outro dia eu encontrei assim uma pessoa que foi fazer um curso, né, lá na Inglaterra. E nesse curso na Inglaterra, lá com padres religiosos, psicólogos, não sei o quê, aprendeu que masturbação não é pecado. Eu disse, gente, mas pera lá. Alguém pode, por favor, me dizer que depois de ter se masturbado, um jovem, uma jovem, está mais apto para amar? Você quer me convencer disso? Que naquele egoísmo, onde o sujeito está lá tirando o seu prazerzinho egoístico, que ele está lá pronto para derramar o sangue dele para os outros, para amar. Gente, a moral cristã não é um moralismo. É isso que as pessoas não entendem. Não é quando a gente fala de pecado, não é um moralismo que eu estou colocando um fardo pesado no ombro das pessoas. O que eu estou fazendo é um convite para o amor, dizendo, gente, vamos amar, vamos dar a vida, vamos amar. Agora veja, a igreja nos mostra que o amor verdadeiro, ele tem que ser caridade. O que é caridade? Caritas, agape. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se eu não amo uma coisa em Deus, eu ainda não amo esta realidade suficientemente. Ou seja, nós temos uma espécie de poder de destruição
A gente, se você toca nas coisas e toma posse delas, para dizer, eu vou amar, você é capaz de destruir as coisas que você ama. Acho que todo mundo já teve essa experiência na vida. Nós somos capazes de destruir aquilo que mais amamos. Quantos casamentos, quantas amizades, quantos relacionamentos, quanta coisa é destruída por causa do nosso egoísmo. A gente entra cheio de boas intenções, dizendo, vou amar, e termino destruindo a mim mesmo e aos outros. Quando a gente ama em Deus, a coisa é diferente. Quando a gente ama as pessoas em Deus, a gente realmente consegue se entregar. E em Deus, ou seja, eu amo a mim mesmo por causa de Deus, eu amo o outro por causa de Deus, eu me aproximo do outro como eu me aproximaria do Santíssimo Sacramento. Essa é a perfeição da caridade. É a caridade de amar a Deus de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Nós somos chamados a isso. Não é? Algumas pessoas acham que a caridade, não é? A santidade é simplesmente um problema de pecado ou não pecado, fazer ou não fazer as coisas. Não é isso, gente. Não é isso. Os animais jamais vão ser santos, porque eles não amam. É uma questão muito básica, fundamental, que é uma questão de amar e crescer cada vez mais nesse amor. Então, santidade é amar cada vez mais. Agora, o que acontece é o seguinte, nós temos que nos dar conta disso, que quando somos chamados à santidade, e o Vaticano II, no capítulo 5º da Lumen Gentium, nos diz que todos somos chamados à santidade, portanto, todo batizado é chamado a alcançar a perfeição da caridade, mas existem meios, existem métodos para chegar lá. Existe um método que sobressai sobre todos os outros métodos. É a chamada profissão dos conselhos evangélicos. Pobreza, obediência e castidade. Por que é que os religiosos têm que professar a pobreza, a obediência e a castidade? Porque eles devem, como chama de amor, se entregar a Deus. Veja, todos os cristãos devem se entregar a Deus. Só que acontece o seguinte, você pode se entregar a Deus com métodos diferentes. O sacrifício, não é? Deve ser feito, o sacrifício de amor. Quando eu falo sacrifício, eu digo entrega de amor. Mas acontece que os religiosos fazem um sacrifício generoso, entregando até mesmo aquilo que eles não precisavam entregar. Então, e esse sacrifício, ele tem, não é? Digamos assim, a forma de holocausto. O que é holocausto? Se você for olhar no Antigo Testamento, tem vários tipos de sacrifícios. Tem um sacrifício que entrega só um pedaço, queima lá um pedaço do animal, o outro fica para o sacerdote. Não é isso? Então, o animal, as gorduras, não sei o que, é queimado. Aí pega aquela parte lá da coxa e fica para o consumo do sacerdote, o sacerdote vai comer. Esse tipo de sacrifício, ótimo. Propiciatório, ótimo. Um sacrifício bom. Mas existe o chamado holocausto. O holocausto quer dizer o seguinte, que o sacerdote não leva nada para ele comer, ele queima tudo. O religioso é a pessoa que quer queimar tudo. Ou seja, quer entregar tudo e entregar verdadeiramente. E entregar tudo, e o que quer dizer esse tudo? Veja só, pobreza, obediência e castidade. Pobreza. Ele está entregando os bens externos. Castidade. Ele está entregando o seu corpo. Obediência. Ele está entregando a sua alma. Não tem mais nada para entregar. Entregou tudo. Os seus bens, o seu corpo e a sua alma. Não é? Entregou tudo. É um holocausto. Este holocausto, ou seja, a vivência cotidiana da pobreza, da obediência e da castidade, deve ser, é para isso que é feito, deve ser uma vivência diária de amor que leva a pessoa até a perfeição da caridade, ou seja, a santidade.
É para isso que existe a vida religiosa. Para levar à perfeição da caridade. E além disso, né, essa vida religiosa é evidente que ela tem uma missão profética. Né? O Papa João Paulo II fala claramente que, no número 30 da Vita Consacrata, ele fala que existe um dom específico do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo não é que a pessoa heroicamente, não somos pelagianos, né? Vamos lembrar disso. Então, a pessoa heroicamente diz, agora sim, eu vou mostrar para o pessoal que eu sou, né, o cara, eu amo mais do que os outros. Não. Se você não recebeu um chamado específico de Deus, um chamado específico do Espírito Santo, uma consagração específica, um dom, um derramamento do Espírito sobre você, meu irmão, não arrisca, tá? Porque é melhor ser santo, né, pelo caminho normal, ordinário da vida leiga, etc., etc., do que você querer ser herói com suas próprias forças. Isso é a mesma coisa que o martírio, né? Ou seja, eu vou ser mártir, eu vou mostrar, etc. e tal. Quantos cristãos na história da igreja quiseram ser mártires e na hora do martírio amarelaram? Então, não é desse jeito. Como que é? É um chamado de Deus. Este chamado de Deus, né, faz com que essa pessoa, então, viva uma vida profética. Por que é que o religioso vive uma vida profética? Porque ele lembra a todos os cristãos que eles devem estar prontos para viver os conselhos evangélicos caso Deus os chame pelas circunstâncias da vida. Porque todos os cristãos devem estar vivendo o espírito dos conselhos evangélicos, embora só os religiosos vivam isso através de um voto. Deixa eu explicar. Por exemplo, pobreza. Todo cristão deve estar disposto a viver o conselho evangélico da pobreza. O religioso, ele professa no voto e faz, eu vou viver a pobreza. Mas você, que não tem voto de pobreza, que tem seu dinheiro, etc. e tal, vamos supor, Deus não permita, mas vamos supor que aconteça uma tragédia e você perca seu dinheiro. Sua empresa foi à falência. Você perde seus bens, sua casa queimou. Aconteceu um enchente, levou seu carro, tudo. Quer dizer, você perdeu seus bens. Você, de repente, pela vida, a vida impôs a você uma pobreza. Você tem que estar disposto a viver essa pobreza que a vida te impõe. Como um chamamento especial, fazer o quê? Então, os religiosos que vivem a pobreza nos lembram, por exemplo, eu sou sacerdote diocesano, eu não tenho voto de pobreza, mas os religiosos que vivem a pobreza, eles lembram a mim, padre diocesano, padre Paulo, se desapegue do dinheiro, seja pobre. Eu não fiz o voto, mas eu devo viver o Espírito. Castidade. Todos devem viver o Espírito da castidade evangélica. Os religiosos vivem um voto, eles não se casam. Mas existem situações em que os casais são chamados a viver a castidade celibatária. Como? De alguma forma. Bom, existem momentos em que sua esposa pode ficar doente, seu marido viaja, se impõe uma distância entre um e o outro. A própria viuvez pode acontecer. E todo mundo tem que estar disposto a viver a castidade. Né? O que é que o religioso diz para um jovem, por exemplo, que ainda é solteiro? Está dizendo assim, meu filho, sexo não é o ar que você respira, dá para viver sem. Respeita a sua namorada, para aí, nego, né? Tira a mão de cima. Né? Então, isso daí é o espírito dos votos. Terceiro, a questão da obediência. O religioso, ele obedece, porque ele tem o voto. Mas às vezes tem tanta coisa na nossa vida que a vida nos impõe. Você é obrigado a mudar de casa, se você não queria. A vida te impõe a mudar o rumo da vida e você tem que viver o espírito da obediência. Então vejam como os religiosos para nós são profecia encarnada, profecia viva. E olhando para a vida dos religiosos, nós dizemos, nossa, eu me sinto questionado, interpelado. Quantas vezes vendo
religiosas e religiosos na pobreza do hábito deles, aquele hábito, né, assim, pobre, despojado, simples. Eu digo, puxa vida, eu preciso ser simples, né? Quantas vezes, sei lá, eu estou na minha casa paroquial, que não é nenhum hotel de 5 estrelas, não, mas tenho a tranquilidade da minha casa paroquial, etc. Eu vou e me hospedo num quarto de uma casa religiosa e às vezes aquela casa religiosa vive uma simplicidade maior do que aquela que eu vivo na minha casa. Então eu digo, puxa vida, eu preciso me despojar. É uma profecia, né, dessas pessoas que me chamam a me despojar mais ainda. Não é isso? Então é assim que é vivida a vida religiosa. Agora, eu queria... só para concluirmos essa parte, né, deixar uma coisa aqui mais clara para vocês. Qual era o debate? Eu acenei aqui, eu falei lá no início de um debate. Onde é que estava o debate sobre a vida religiosa no Concílio Vaticano II? Havia 2 linhas básicas que a gente pode resumir, né? As coisas são muito mais complexas do que isso. Uma, não é? Dizia o seguinte, que na igreja só existem 2 grupos, somente 2, e não me inventem um terceiro, né? Que é o quê? Que é as pessoas ordenadas, então vamos colocar aqui, quem vive o sacramento da ordem, quem é ordenado de um lado e quem não é ordenado do outro, ou seja, os leigos. Então, quem recebeu o sacramento da ordem, a gente chama de clero. Ora, a irmã religiosa, que professou os votos de pobreza, obediência e castidade, ela é ordenada? Resposta, não. Então ela é leiga. Acabou. Pronto. Não é? Portanto, e isso que eu vou dizer aqui é verdade, não há uma terceira espécie de cristão. Só tem, digamos assim, existem 2 ordens, ou seja, aqueles que são ordenados e aqueles que não são ordenados. Ou você for ordenado e é clérigo, ou você não é ordenado e você é leigo. Acabou. Entre o ser e o não ser, non datur tertium quid, não tem uma terceira opção. Mas a gente fala dos religiosos como se fosse uma terceira opção. Bom, sendo levados por esse pão, pão, queijo, queijo, muita gente, então, foi arrastando a vida religiosa para uma vida cada vez mais laical e cada vez mais baseado simplesmente na consagração do batismo. Isso quer dizer o seguinte, que se começou a dizer que não há nenhuma consagração especial para o religioso. O religioso não tem esse negócio de que ele é consagrado. Não, qualquer um é consagrado. Minha mãe também é consagrada. Por quê? Ela é batizada. Se ela é batizada, ela é consagrada. Por que consagração a mais tem o religioso? Então essa mentalidade foi crescendo. Né? Então essa ideia de que o religioso é leigo e que ele deve ter uma vida leiga e que ele está vivendo simplesmente a consagração batismal, levou muitas congregações a se perderem no caminho. Por quê? Porque aí começaram, primeira coisa, tiram o hábito. Tira o hábito, vamos ser igual a todo mundo, porque afinal das contas nós somos somente batizados. Segunda coisa, sai dos conventos, vão viver em comunidades de inserção. Vamos para a favela, morar junto com Dona Zeca e o seu João. Pronto. Problema, gente. É evidente. O problema você já está enxergando. Foi uma hemorragia. A quantidade de leigos, de religiosos e religiosas que deixaram a vida religiosa por causa disso. Por quê? Por uma crise de identidade. Uma crise de identidade, porque afinal das contas, bom, espera lá, eu somente sou leigo, a única coisa que eu tenho é a consagração batismal, não tem mais nada, vou embora para casa, uai, o que eu estou ganhando com isso? Não é? Então, essa foi uma das correntes.
O Decreto Perfecta Caritatis não decidiu o problema, deixou lá neutro, mas João Paulo II, em 1996, resolveu o problema. Ele disse, pera lá, rapaz, não é isso não. Esta visão é inadequada. E apresentou a segunda linha, que era a linha tradicional da igreja, que é o seguinte, o religioso, ele tem uma consagração especial, sim senhor. Ele não é simplesmente um leigo. Ah, então quer dizer que nós vamos ter que abrir aqui uma terceira classe? Não. É que não existe só... Existem duas maneiras de cortar um bolo. Você pode cortar o bolo assim, ou você pode cortar o bolo assim. Está entendendo? Não é uma terceira classe. É como se eu dissesse assim, numa sala de aula, não é? Eu tenho homens e mulheres. Ok? Essa é uma divisão. Homem, mulher. Ok? Só que eu posso também, na mesma sala de aula, analisar que existem algumas pessoas que são batizadas e outras que não são batizadas. Vai ter homens que são batizados e homens que não são batizados. Vai ter mulheres que são batizadas e mulheres que não são batizadas. Eu criei uma terceira classe? Não, é uma divisão diferente, é uma análise diferente. Então, eu tenho pessoas ordenadas e eu tenho leigos. Agora, eu tenho um outro corte aqui. Existem as pessoas que professam os conselhos evangélicos e pessoas que não professam os conselhos evangélicos, que não têm os votos. Então, é evidente que não é uma terceira classe, é simplesmente uma outra análise, é um outro aspecto, é uma outra formalidade. Então, isso significa o quê? Que eu não posso pegar o consagrado e deixar que ele seja absorvido pela vida laica, porque não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, é um outro aspecto. E outra coisa, eu não posso dizer que a única consagração que a pessoa consagrada tem é o batismo. Por quê? Porque existem duas formas de consagrar uma coisa. Primeiro vamos entender o que quer dizer consagrar, não é? Consagrar é o seguinte, olha só, presta atenção, eu tenho aqui, vamos supor, eu tenho aqui um universo de coisas, não é? Eu tenho aqui, sei lá, uma caixa cheia de copos, mas tem um copo especial, que é feito de metal precioso, que é todo trabalhado, com sinais religiosos, etc. e tal, que eu separo para ser o cálice que eu irei celebrar a Santa Missa. Quando o padre vai lá na loja, compra o cálice, ele ainda não é nada consagrado. Ele é simplesmente um copinho bonito. Mas quando eu vou e faço a bênção e celebro missa com aquele cálice, a partir daquele momento, este cálice está consagrado porque ele está reservado para Deus. Se eu pegar e quiser pegar um cálice da Santa Missa para tomar chá durante o programa, isso daí vai dar errado. Isto é uma profanação. Eu estou pegando algo que foi separado para um uso profano. Muito bem. Que tipo de consagração que existe? Existe o tipo de consagração, não é, sacramental, em que no batismo eu sou separado para Deus. Sim, é uma consagração batismal. Então no batismo ali existe uma mudança ontológica. Essa consagração ela é ontológica. Eu sou separado para Deus, eu sou dele. Tu és meu. Existe uma consagração sacramental, por exemplo, na ordem. Então eu tenho uma consagração batismal e eu tenho uma consagração através do sacramento da ordem, porque eu sou ordenado, eu sou padre. E estas duas consagrações são consagrações sacramentais, ou seja, consagrações ontológicas. Mas o religioso, e é interessante notar que não existe um sacramento da vida religiosa, né?
seja, se você faz vamos supor, a profissão religiosa, profissão perpétua, não é uma ordenação. Por que não é ordenação? Por que a igreja nunca aceitou que os religiosos fossem um sacramento? Porque a consagração deles não é ontológica. É uma consagração, atenção, uma consagração moral. Moral quer dizer assim, que o que faz com que aquela pessoa seja consagrada é um ato de vontade e de entrega dela. O batizado, ele é consagrado. A criança, né, foi batizada, ela não fez nenhum ato de vontade. É evidente que ela crescendo vai ter que corresponder a essa consagração com atos de vontade e de amor. Né? Um padre também se supõe que ele vai corresponder. Mas o que constitui a consagração do religioso é aquele ato de entrega de amor, de holocausto, ou seja, onde eu entrego algo que eu não precisava entregar. Eu dou a mais. Ou seja, eu me entrego todo, de tal forma que agora eu sou separado. É por isso que o hábito religioso é tão importante. Porque ele não é somente uma questão de testemunho para as pessoas, de propaganda vocacional. Não é só uma vaidadezinha, não é, da freirinha que gosta do seu véu. O hábito religioso está dizendo que aquela pessoa pertence a Deus e que, portanto, quando ela dispõe de coisas que para mim não seriam pecaminosas, mas quando ela dispõe de coisas que não estão em conformidade com a santa regra que ela professa, ela comete um pecado. E este pecado é um pecado de sacrilégio. Ou seja, você entregou para Deus e agora está tomando de volta. Você reservou aquele cálice para Deus e agora está tomando pinga nele. Então, por exemplo, não é quando, vamos supor, vamos pegar a pobreza. Se eu tenho voto de pobreza, ou eu sou padre diocesano, não tenho voto de pobreza. Então quer dizer o quê? Que o dinheiro que está na minha carteira é meu. A igreja me chama a viver a pobreza, mas eu não fiz nenhum voto. Então eu tenho conta bancária, tenho cartão de crédito, tenho dinheiro na minha carteira, isso é meu. Ok? Só que, quando eu disponho do meu dinheiro, e sou livre para isso não significa um sacrilégio. Porque os meus bens, né, eu devo viver o espírito de entregar tudo para Deus, mas eu não entreguei tudo para Deus num voto. Enquanto o religioso entregou. Então, existem vivências do voto de pobreza que são sacrílegas, né? Quando a pessoa começa, ele tem conta bancária, apartamento pessoal, não sei o que, etc. Mas pera lá, como é a sua regra mesmo? Pera lá. Isso não dá para a gente saber, não dá para fazer uma regra geral para todos os religiosos, porque depende da regra de cada um, tá? Mas o que é que a sua regra professa? O que é que a Constituição da sua congregação diz? Então, meu irmãozinho, você professou o voto naquela regra lá que você ia entregar aquilo lá daquele jeito. Então, muitas vezes, né, ou seja, o pecado que é feito pelo religioso, ele torna-se mais grave em certos aspectos. Por quê? Porque é carregado pela conotação do sacrilégio. Né? Por quê? Porque ele foi separado. Então, João Paulo II põe um ponto final na bagunça, né, quando ele diz no número 30, né, que, tudo bem, primeiro ele começa admitindo, dando a mão à palmatória e admitindo o pessoal que diz que a vida religiosa é simplesmente a consagração batismal. Ele diz, tem uma certa verdade nisso. Ele diz assim, na tradição da igreja, a profissão religiosa é considerada como um singular e fecundo aprofundamento da consagração batismal. Tudo bem. Mas, parágrafo seguinte, todavia,
Esta nova consagração, ou seja, a consagração através da profissão dos conselhos evangélicos, os votos de pobreza, obediência e castidade, reveste uma sua peculiaridade relativamente à primeira, da qual não é uma consequência necessária. Isso quer dizer o seguinte, não me vem dizer que é simplesmente o batismo, porque não é simplesmente o batismo, porque nenhum batizado é obrigado a fazer voto de pobreza, nenhum batizado é obrigado a viver o voto de castidade e a vivência do celibato. Nenhum batizado é obrigado a viver a obediência da forma como os religiosos vivem. Então não é simplesmente o batismo, meu irmão. Tem uma consagração a mais. E por que a gente diz que é uma consagração a mais? Não é? Por quê? Lumen Gentium 42, citado aqui na Vida Consagrada. Porque todos são chamados à santidade, que consiste na perfeição da caridade. Todos os batizados, todos. Né? Mas o batismo por si não comporta um chamamento a celibato ou à virgindade, a renúncia a postos bens, a obediência superior, na forma exigida pelos conselhos evangélicos. Portanto, a profissão desses últimos supõe um dom particular de Deus que não é concedido a todos. Como Jesus mesmo sublinha no caso do celibato voluntário, né? Em Mateus 19, quando ele diz que não é dado a todos entender o celibato, a história do eunuco por causa do reino dos céus. Né? Então, por isso existe um dom específico do Espírito Santo. Né? Esses dias eu fui convidado por uma congregação religiosa, né, a presidir a missa em que estavam sendo feitos os votos perpétuos de algumas irmãs. Muito bem, durante a missa, né, as irmãs lá mostram as suas, são chamadas, eis-me aqui. Né? É muito semelhante a uma ordenação, embora não seja um sacramento, né? O sacramento da ordenação. Então, eis-me aqui, depois aí vem a homilia, né? Começa com a invocação do Espírito Santo, eis-me aqui, homilia. Aí, depois, o padre vai e pergunta se elas querem realmente se consagrar. Acontece, então, a ladainha. Elas se deitam e se pede a ajuda dos santos. Não é? Pois bem, aí então entra a superiora, que recebe os votos, a provincial recebe os votos daquelas religiosas, né? Que ajoelhadas, a provincial sentada na cadeira, elas ajoelhadas com a mão nas constituições, elas dizem, né? Proferem o voto nas mãos ali da provincial. Por quê? Porque é isso que constitui o estado de vida religiosa na igreja. Que esse voto de pobreza, obediência e castidade seja aceito oficialmente pela igreja. Não é? Então isso constitui um estado de vida diferente, porque é algo que não é privado. A igreja recebe. Pois bem, terminados esses votos, não é? Existe uma bênção, não é? O Espírito Santo é invocado e ali no ritual, não é? Se invoca o Espírito Santo. Agora eu não estou mais lembrado. Agora eu estou confundindo, não estou com o ritual aqui na minha mão, né? Se essa oração de bênção, ela vem antes ou depois dos votos. Agora minha cabeça embananou. Mas é só olhar o ritual que a gente vê. Mas o que é que eu estou querendo dizer? Que naquele ritual, não é? Se pede um dom específico do Espírito Santo. Não é uma ordenação, mas a igreja atesta claramente que existe um dom do Espírito Santo. É uma consagração. Essa consagração, porém, ela tem que ser vivida e revivida no ato de entrega cotidiano, cada vez que o religioso renova no seu coração os seus votos. Portanto, é uma consagração moral. Você está entendendo? Que é diferente da consagração batismal ou da ordenação. Ela é moral porque ela precisa ser revivida cada vez mais e aprofundada até que a pessoa chegue à perfeição da caridade, à santidade. Por isso, a vida religiosa sempre foi uma fábrica de santos na vida da igreja. E a igreja
nos seus tempos de crise, olha automaticamente, instintivamente, naturalmente para a vida religiosa, onde ela busca os santos. Vocês não precisa, não é uma questão de preconceito, gente. Isso daqui é uma constatação histórica. Vamos pegar as grandes crises do arianismo, etc e tal, isso e aquilo. De onde veio a solução? Não é? Ou seja, grandes bispos que na sua imensa maioria viveram antes da vida monástica. Não é? A vida monástica. Vocês pegam os grandes bispos da igreja, como Santo Agostinho, né? Como um São João Crisóstomo, um São Gregório Magno, foram todos o quê? Religiosos, que depois foram excelentes pastores, maravilhosos. Por quê? Porque na hora que a igreja mais precisa. A crise aí do Concílio de Trento, durante a crise protestante, de onde veio o grande fôlego da igreja para sair daquela crise? Veio da vida religiosa. Né? Que ajuda imensa, teológica, deram, por exemplo, os dominicanos, que ajuda imensa, né, de santidade deram os jesuítas. E assim por diante. Quando a igreja tem grandes crises, ela olha automaticamente para os religiosos e diz, cadê? Cadê os santos? Bom, o problema é que como o diabo faz a tarefa de casa bem feito, ele já observou a história, o diabo aprende as coisas. Ele observou a história e viu que, toda vez que eles entram em crise, eles vão lá nos religiosos. Vamos fazer o seguinte, vamos cortar as pernas da vida religiosa. Assim não vai ter santo. Vejam, mas o diabo faz a panela, mas não faz a tampa. E aí o que acontece? A nós, né, cabe o quê? Voltar àquilo que é a grandeza do Vaticano II, no capítulo 5º da Lumen Gentium, que diz que a vocação à santidade ela é universal. Claro que o estado de vida dos religiosos torna, né, que faz com que a santidade deles seja mais propícia, né? Mas tudo bem, vamos vivendo a santidade e vamos ajudando as pessoas a viver a vida religiosa. Quando você vê uma congregação que busca realmente ser fiel a esta natureza da vida religiosa, gente, vamos rezar por esses religiosos e religiosas, para que continuem firmes. Não é uma questão de, o Padre Paulo está ensinando um negócio classista, está ensinando, né, que religioso é uma classe especial na igreja, né, que tem que usar hábito por vaidade e um moralismo danado, porque tudo é pecado, tudo é pecado. Não é isso que eu estou ensinando. Eu estou dizendo para vocês que é uma questão de perfeição da caridade e do amor. E que quando a gente consagra uma coisa para Deus, a gente não deixa essa coisa jogada no meio das outras. Então, meu irmão, minha irmã, se você é religioso, eu quero aqui hoje, dia 2 de fevereiro de 2015, ano consagrado, né, dedicado à vida consagrada. Dia, né, de reflexão sobre a vida consagrada. Eu quero aqui diante de Deus e de Nossa Senhora dizer muito obrigado. Que Deus alimente a sua consagração, não desanime. Se entregue, se entregue. Peço a Deus que o seu instituto religioso esteja ajudando essa consagração. Porque às vezes existem institutos que estão num tal desmonte que eles, mais do que ajudarem a consagração, estão atrapalhando a vida de santidade. Não é? Se é assim, né, tome providências. Mas o que é que eu posso dizer? Se você está buscando mesmo na vida consagrada esta vida de santidade, eu gostaria de hoje me ajoelhar e lavar os seus pés e beijar os seus pés e dizer muito obrigado. Muito obrigado. Deus lhe pague por esta generosidade. Deus lhe pague por essa generosidade. Porque a igreja precisa de vocês, homens e mulheres consagrados,
com voto de pobreza, obediência e castidade. Quem diz isso é um padre diocesano, né? Que humildemente, tranquilamente diz: eu não fui chamado a essa vida, tenho, né, uma santa admiração, uma santa inveja, para dizer que não existe inveja santa, mas em todos os casos, uma admiração por essa vida de vocês. E recebo, acolho para mim a profecia que é a vida de vocês. Quero ser interpelado pela vida religiosa. Então, que Deus abençoe vocês.